Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. A mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês, eu espero que ela seja tão edificante quanto foi para mim nesses últimos dias. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela é a respeito de algo que falta muito no mundo no qual nós vivemos hoje. Mansidão e humildade. Num mundo onde os valores são totalmente invertidos, nós, enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus para ser luz do mundo, sal da terra, e para isso a gente precisa aprender com Ele, através da palavra, sermos manso e humilde de coração, como Ele mesmo assim nos falou. E o texto que eu quero usar hoje para começar a nossa reflexão está em Mateus 11, de 28 a 30. Você que está com a tua Bíblia aí, abre para a gente. Se você não tiver, o Caio vai projetar para a gente. Por favor, Caio. Mateus 11, de 28 a 30, um versículo muito conhecido entre nós cristãos, mas hoje a gente vai tentar olhar para ele de uma perspectiva um pouquinho diferente. Se você achou, diga achei. Vocês acharam que eu ia falar amém, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Agora é amém. Queridos, que convite lindo que Jesus faz para a gente nesse versículo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Certamente é um dos convites mais confortantes quando estamos passando por momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de luto. Acaba sendo um convite irrecusável, eu diria. O próprio Jesus te chamando para se achegar a Ele, o próprio Salvador vai pegar o teu fardo, vai carregar, vai te aliviar e vai te dar um fardo que é muito leve. Que convite irrecusável. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade, te convidando para se achegar, porque Ele quer te aliviar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porém, hoje eu quero olhar um pouquinho, não só para essa parte do texto, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero olhar um pouquinho para frente do texto, porque o texto ele não acaba aí, no aliviarei. No versículo 29, a gente vai entender que não é tão simples quanto parece, porque exige de nós também uma mudança de comportamento muito importante, para que possamos receber esse alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Depois disso, restinho do versículo, achareis descanso para a vossa alma. Portanto, meus queridos, o descanso não vem para todo mundo. O descanso vem para aqueles que aceitam o convite de se achegar a Jesus. Tomar o seu jugo e aprender com ele. E depois, achareis descanso para a vossa alma. Então, não é pelas tuas próprias pernas que você vai achar descanso. Você tem que aceitar o convite e se achegar. Estar disposto a ser transformado. Deixar o seu eu de lado para que Jesus possa transbordar em você. E aí você tem que aprender dele. E aí ele deixa bem claro o que você tem que aprender dele. Porque eu sou manso e humilde. Então acredito que ele precisa muito ensinar algo para a gente a respeito disso, para os nossos dias. Mansidão e humildade. Queridos, vai ser uma palavra um pouco desafiadora e talvez mexa em áreas da sua vida que você não quer mexer. Em áreas de relacionamento que talvez você não queira mexer. Em áreas relacionadas ao teu ego que talvez você não queira mexer, mas a gente vai mexer. E eu espero que nós, como vocês, eu saia transformado depois desse estudo aqui. Então, se preparem para ser transformados e aceitem o convite
do vinde a mim. A gente pode perceber na postura de Jesus, aqui mais uma vez ele anunciando a ele mesmo como Senhor e Salvador da humanidade, o Messias. Olha a propriedade com que ele faz esse convite. Vinde a mim, que se você vier, você vai ter descanso para a alma. Não é descanso para o seu corpo. Não é depois da academia você ir para a sauna, depois do crossfit você ir, não sei onde que vai depois do crossfit, é isso? Sei lá, não. Gente, não é você ir descansar, fazer um recovery. Não é o teu corpo. A gente está falando de descanso para a alma. Então, olha a autoridade que ele vem falando. Olha a autoridade que ele faz esse convite. Olha a autoridade como ele se anuncia. Alguém que pode dar descanso para a sua alma. Isso é maravilhoso. Mas esse convite de Jesus, ele não vem para todo mundo diretamente. Primeiro ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, esse primeiro convite é para as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que são perseguidas, cansadas, sobrecarregadas, humilhadas. Não quer dizer que as pessoas que estão bem de vida e que não têm as suas necessidades não são bem-vindas e não recebem esse convite. Mas quer dizer que a prioridade deve ser o menor. Aqui, quando Jesus faz esse convite, não quer dizer que ele não olha para os fortes, para os livres. Quer dizer que ele, apesar de Deus, apesar da sua divindade, apesar de ele ser o próprio Deus, o Salvador da humanidade, ele olha para os menores. Ele não tem arrogância, ele não tem egoísmo. Ele é um Deus que se posiciona no mesmo nível e ele não precisava. É um cara que desceu do trono de graça para se relacionar com a gente. Então ele abriu mão de muita coisa. Mansidão e humildade. Esse é o Messias que se importa com os menores. E a partir do momento que Jesus fala dessa maneira, a gente entra naquele paradoxo que os judeus tinham a respeito de um Messias que viria grande, a respeito de um Messias que viria glorioso. Os zelotes imaginavam que viria um guerreiro, forte, vencedor. Os próprios apóstolos achavam que ele ia trazer redenção para Israel de forma grandiosa. Mas desde o seu nascimento até a sua morte de cruz, humilde. Então, meus queridos, olhem para Jesus, o Messias, e aprendam com a sua humildade. Porque desde o seu nascimento até a sua morte, nós não vimos ele tão glorioso assim. Muitos até hoje duvidam que ele era o Messias justamente por isso. Mas nós sabemos que ele ressuscitou, venceu a morte e podemos vê-lo glorioso. Amém? Então, meus queridos, por trás desse versículo, o versículo 29, onde está escrito, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma. Existe uma clara preocupação de Jesus com a nossa salvação, porque aqui ele não está falando do corpo, ele está falando da tua alma. Então aqui ele não está falando de coisas terrenas, ele está falando de coisas eternas. Então quando Jesus fala isso, querido, ele está claramente preocupado com a tua salvação. De onde viria esse descanso para a alma? De onde viria a felicidade para todos aqueles que escolhem estar debaixo desse jugo e aprender com Jesus? De onde viria? Como ele pode garantir isso? Ele já tinha falado sobre isso alguns capítulos atrás, lá em Mateus 5. O sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. Olha a beleza como os textos se conectam. Então lá no versículo 29, a gente está falando sobre salvação, falando sobre descanso, mas de onde vem esse descanso? Basta olharmos lá para o Sermão do Monte, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estamos no versículo 3. Se a gente continuar, bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão reconhecidos, chamados como filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra, a nova terra. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão na terra? Não, no céu. Está vendo de onde vem a alegria? De onde vem a paz? A paz que excede todo o entendimento daquele que escolhe andar debaixo do jugo de Jesus e aprender com ele, ser manso e humilde? É daqui que vem essa paz. É daqui que vem essa alegria em meio às adversidades. Bem-aventurados. Aqui ele não está falando bem-aventurado que juntou mais dinheiro na terra. Bem-aventurado você que é o valentão. Bem-aventurado é você o orgulhoso que está sempre certo. Jesus não está falando isso. Aqui, se vocês olharem, o bem-aventurado é aquele que está todo lascado. Igual eu e você, está sofrendo. Mas em meio às adversidades, nós somos bem-aventurados. E quando a Bíblia fala bem-aventurados, o original da palavra em grego é makarios. Makarios. Em outras traduções, você pode ler felizes. Felizes aqueles. Makarios é um termo usado para uma alegria indescritível. Os gregos diriam que é uma alegria dos deuses. Uma alegria completa. A felicidade na sua essência. Sabe aquela pessoa que está feliz o tempo todo? Igual aquele cara ali no primeiro banco? Bem-aventurado é o pastor Isaías. Porque ele chora, mas ele tem um consolador. Está entendendo? O Isaías, vocês sabem como ele é. Aleluiado. Eu traduziria assim: aleluiado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluiado. Faz parte da sua essência em todas as circunstâncias. E quando Jesus te pede para aprender com ele a ser manso e humilde, é isso que ele deseja para você. Que você seja aleluiado. Que você viva sem tristeza, mas que você viva alegria. Que você viva a tristeza, que você viva as adversidades, que você viva as dificuldades, mas que em meio às dificuldades você entenda que existe alegria, porque você é dependente de Deus e as coisas pela qual você está sofrendo hoje acabarão, como acabaram para Amanda. Foi curada. Você pode olhar de duas formas. Para nós ela foi curada. E não há tristeza nisso. A tristeza para nós que ficamos, que vamos sofrer com o luto, com a falta. Mas se você olhar da Bíblia, a partir da Bíblia, glória a Deus pela vida da Amanda. Afinal, temos que aprender a ser manso e humildes. Mas o que significa ser manso e humilde? Ser manso não é uma virtude sua, não é uma qualidade sua. Não é aquele cara que, tá sempre tudo bem, que ele está sempre de bem com a vida. Não é aquele cara que é zen. Querido, não é. Isso não é ser manso. Mas ser manso também não é você ser passivo, não é você ser covarde, não é você ser tímido, não é você ser neutro. Ser manso não tem a ver com controle emocional exterior. Sabe, é quando você é provocado. E você está aqui, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não é isso. Porque às vezes por dentro está um furacão, bicho.
Às vezes por dentro você está um furacão. E não está muito relacionado com isso. Até porque, se você se lembra bem, Jesus está falando aqui, aprendei comigo porque eu sou manso e humilde. Mas a hora que precisou, Jesus estralou o chicote no templo. Então, cuidado com a percepção equivocada a respeito de ser manso. A Bíblia, quando ela está falando da palavra manso, ela está falando da mesma forma que a gente fala quando a gente vai subir num cavalo. Aquele cavalo é manso. Cachorro é manso. Essa palavra aqui, ela está relacionada a um animal domesticado. É a mesma palavra que a gente usa para o animal domesticado. Ou seja, não é o cara que não é brabo. É o cara que é obediente. É o cara que anda debaixo da vontade de Deus. Esse é o manso. Ser manso, meu querido, não é fraqueza. É você ter força sob controle. E isso faz de você gigante, muito forte. Mais do que você imagina. Provérbios 16:32 diz que melhor é o longânimo, o que tarda em irar-se, do que o valente. É melhor o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A gente está falando de dominar o próprio espírito. Isso é muito importante quando a gente fala de todas as áreas da nossa vida. Porque se você não tiver domínio do teu espírito, você vai cair. Você vai cair. E você não vai se desenvolver em muitas outras áreas da sua vida. Então está relacionado a dominar o seu espírito, dominar a sua própria vontade. Para quê? Para submeter-se à vontade do Pai. Obediência, submissão. E isso inclui passar dores, passar humilhações, passar perseguições. Como ele mesmo disse no texto, os profetas foram perseguidos. Não pense que nós não seremos. Quantas vezes no trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente externo à igreja, nós sofremos perseguições, ataques. Quantas vezes? Mas às vezes é necessário dominar o próprio espírito e a própria vontade. Porque isso é submeter-se à vontade do Pai. E o Filho do Pai suportou todas as nossas dores. Se tem alguém que sofreu perseguições de forma mais mansa, eu não sei quem foi. A Bíblia fala que ser manso te garante uma herança. Ser manso te garante uma herança. Herdarão a terra, o versículo 5, do capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o que ser manso me garante, Tiago? Uma herança muito maior do que qualquer injúria que você possa sofrer, meu querido. Além disso, você ser manso é uma ferramenta ótima para aproximar pessoas. Você que vive irado, que vive estressado, que se dói por qualquer coisa, não controla a tua própria língua, você pode estar mandando um monte de gente para o inferno por causa da sua vida. Pesado, né? Mas se você está sendo essa pessoa, às vezes você está mandando pessoas para o inferno. Porque você está deixando de aproximar pessoas. Sabe o que acontece quando você é manso? Você está andando na contramão do mundo. E você está andando na contramão do mundo, sabe o que você está fazendo? Deixando a luz de Jesus brilhar através de você. Sabe quando você está no trânsito, você tem aquela vontade de xingar e você não xinga, você abençoa o irmão? O cara bateu no seu carro, você sai do carro, você quer dar um pé do ouvido nele, mas você fala assim, querido, tá tudo bem? Tá tudo bem, Deus abençoe. Você está mudando o dia da pessoa e a luz de Jesus começa a brilhar através de você. Às vezes quando você está na conversa, numa roda de amigos, aqueles grupos de WhatsApp, que os teus amigos mandam pornografia, falam mal da vida dos outros, e você não se domina, você cai nessa, você está perdendo a mansidão, você não está sendo obediente, você não está legal, não está conforme Jesus queria. Uma situação, eu não lembro quem falou, mas alguém falou isso aqui no púlpito e me marcou muito. Sabe quando o pastor Isaías vai tomar um café na sua casa? Você coloca uma toalha branquinha, uma mesa branca, um cafezinho, aí ele vai lá e ele derruba o café, na mesa inteirinha assim, ó, faz aquela sujeira. Ai, pastor, não tem problema, tá tudo bem, acontece.
E a tua esposa ou teu esposo fazer isso aí? Pô, presta atenção, que sujeira, acabei de colocar a toalha. Por que o pastor se trata de um jeito ou teu esposo, tua esposa se trata de outro? Toma vergonha na cara. Seja manso. Seja manso nas tuas relações. Mansidão e humildade vai favorecer a gente a se relacionar de uma forma mais saudável com as pessoas. Às vezes a gente precisa ser duro. Mas mansidão e humildade é o que Jesus pede pra gente. Sabe qual que é o resultado de ser manso? Transformação na sua vida e nas pessoas que te cercam. Sabe o que mais? O céu em festa. Porque se você está sendo manso, humilde, vive com Jesus, cara, você está indo a caminho à salvação, porque Jesus falou que vai dar descanso para a tua alma. Então, quando você age dessa maneira, o céu está em festa, os anjos estão aleluiados com a tua atitude. Porque você está sendo transformado, está edificando a vida de outra pessoa, está dando exemplo. Meu, que bênção! Que bênção! O céu está em festa. Ser manso gera transformação. Da mesma forma, a postura de humildade que Jesus quer nos ensinar é algo que traz transformação e é algo que traz herança. Olha isso, bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Seja humilde, cara. Porque se você for, o reino do céu é seu. Você vai estar lá do lado de Jesus, celebrando. Olha que coisa mais linda. Pode haver alegria ou consolo maior que esse? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Por quê? Porque eu te darei descanso para a alma. Por quê? Porque se você for manso e humilde, o reino do céu é teu, a terra é sua. A hora que o rei descer, a hora que você é manso e humilde, o reino de Deus ele já está se estabelecendo através da sua vida. Na tua vida e na vida dos outros, e aqui na terra. Tem coisa mais linda que isso? Tem consolo maior que esse? Eu imagino Deus olhando para você quando você abre mão do teu orgulho, o olhinho dele brilhando e falando, é isso que eu esperava. É isso que eu esperava. O próprio Messias veio humilde e assim permaneceu até o final. E hoje ele está lá. E vai voltar. Para te buscar, me buscar, se Deus quiser. Mas se formos mansos e humildes. Queridos, enquanto a felicidade para o mundo ela está relacionada a coisas materiais, para Jesus sempre foi ao contrário. Sempre foi ao contrário. E no original do texto, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, você pode achar outras versões que são mais próximas ao que ele quer dizer, os pobres de espírito. Só que quando você fala pobre, às vezes te traz uma coisa meio assim, pobre de espírito? Aí você pode ler, é pobreza de espírito. Mas está esquisito aqui, você é pobre de espírito e... né? Mas existem duas palavras que podem ser usadas para o pobre. Do grego também. Pitokos, que é o pobre desprovido de tudo, o cara que não tem nada, o mendigo, e o penês, que é o pobre que tem as suas dificuldades financeiras, mas suas necessidades básicas são atendidas. Quando Jesus está falando pobre aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, sabe qual pobre que ele usou? Pitokos, que é o pobre desprovido de tudo. O mendigo, sabe por quê? Porque o mendigo, o pobre de tudo, ele tem dependência total de cuidado. Ele tem dependência da graça e da misericórdia de Deus. Ele não acha que ele faz as coisas por ele, mas ele entende que ele é dependente de Deus. Então você ser humilde, ser pobre de espírito, não está relacionado a você ser menos. Muito pelo contrário. Você é mais por entender que você é nada. E esse é o pensamento que distanciava Jesus dos fariseus. Os fariseus eram orgulhosos, achavam que tinham direito a alguma coisa, que eles eram melhores que os publicanos, mas o próprio Jesus rejeitou isso lá em Lucas 18. Falou, vocês acham que vocês são os caras? Vocês não são. Ser pobre de espírito, então, queridos, não quer dizer pobreza espiritual. É você reconhecer que você é dependente de Deus. Não é você ter baixa autoestima, aquela falsa modéstia, não tem nada a ver com isso. Né? Deus não errou em você quando Ele te fez, não precisa ficar se achando menos, mas também não precisa se achar muito, porque senão fica chato. Sabe aquela pessoa que não erra? É chato, cara. Nossa, bicho, não dá. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Deus que me perdoe. Deus que me livre de mim.
Não quero voltar a ser daquele jeito, até porque eu entendi que se eu for, eu não vou para o céu. Eu quero ir para o céu, gente. Quero encontrar vocês lá. Né? Então, gente, é chato. Não está relacionado a isso. Ser pobre de espírito significa reconhecer que não temos nada e que precisamos nos aproximar de Deus para desenvolver as outras virtudes. O cara que ele não é pobre de espírito, que não é manso e não é humilde, ele não consegue desenvolver as outras virtudes, porque ele acha que ele é o cara. Querido, desculpa, você está afastando as pessoas de você. E não é isso que Jesus manda. Porque se você se encher de si, tem um negócio para te contar. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? Se você se encher de você mesmo, como é que Jesus vai habitar no teu coração? Não dá. Não tem cabimento. O Espírito Santo não vai ter espaço aí no seu coração. Ele vai bater na porta. Ele vai bater na porta. Seja pobre. Seja pobre. Você quer saber se você está aprendendo com Jesus? Quer saber se está sendo manso e humilde? Eu tenho algumas reflexões aqui para a gente fazer junto. Estão comigo? Amém? Funciona o amém também. A primeira delas, eu quero que você reflita. Você é capaz de ser submisso, obediente e dependente de Deus? Você é capaz de respeitar os seus pais, o seu chefe, seus líderes? Você é capaz de abrir mão de sempre ter razão? Você é capaz de controlar-se em situações desconfortáveis? Se sim, você está indo bem. Caso contrário, pode ser que a sua vaidade esteja te levando para o inferno. Então, além de você mandar a gente para o inferno, você está indo para o inferno junto. Ah, é pesado? Pesado. É para ser. É para ser. Sabe aquela pessoa que ora bonito assim? Senhor, nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos que somos miseráveis, pecadores. Normalmente esse cara, se ele não é humilde e manso, ele faz essa oração. Mas aí a hora que ele recebe uma crítica, ou ele é corrigido pela esposa em casa, pelo esposo, pelos filhos, o cara fica irado. Então, diante de Deus, você é o pobrezinho, coitado. Mas no trabalho, você é o... Na rua, você é o cara, bate no peito, peitão de pombo. Você é o cara, você não quer se prostrar, você não quer obedecer o seu chefe, não quer obedecer a liderança, não quer honrar os teus pais, a tua esposa. Tua esposa não pode te trazer uma crítica que você já fica doído. Você não consegue ter diálogo em casa porque você não consegue ser criticado. Você não vai se desenvolver. E você vai acabar com as relações. Não dá para ser assim. Então, a primeira reflexão que eu trago é: reconheça diante dos homens o que você reconhece ser diante de Deus. Se a tua palavra é essa para Deus, que seja a mesma diante dos homens. Se você reconhece que é miserável, humilde, pecador diante de Deus, reconheça diante dos homens, não tem problema. Aí a pessoa vai olhar para você, ela vai saber que você é boa mesmo. O cara é bom, sabe aquele cara, você conhece um cara e fala assim: nossa, esse cara é sacudido em tudo que faz, ele é o melhor. E o cara é humildade em pessoa? Não dá prazer de ser caminhado lá numa pessoa dessa, porque ainda ela senta do seu lado e te ensina, para que você seja melhor também. Dá prazer estar com você, se você for assim. É gostoso. Seja capaz de reconhecer e pedir perdão. Seja capaz de ouvir, suportar e perdoar. O segundo ponto, queridos, é a respeito da humildade. Aprendemos que a humildade ela é relacionada a ser pobre. A humildade é relacionada a ser e não ter. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O humilde vive aleluiado, porque ele reconhece a sua dependência da graça e misericórdia de Deus. Ele sabe que mesmo ele sendo nada, nada do nada, do nada do pó do nada, Jesus
Filho de Deus, o Criador, o Salvador do mundo, se preocupa com ele. E tem algo maravilhoso guardado para ele. Na eternidade. Galardão maravilhoso no céu. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, dizia Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou. Paulo para mim foi o cara. Se tem um cara que eu admiro, é Paulo. Sabe o que Paulo fala? Miserável homem que sou. Ele reconhece diante de Deus, ele reconhece diante dos homens quem ele é. E Paulo morreu, meu amigo, humilhado, decapitado. Tiago, que benefício tem então? É eternidade, querido. A gente não está falando de coisas dessa terra. Bem-aventurado, aleluiado foi Paulo. Perseguido. Que possamos ser como Paulo. Esses dias eu ouvi de um pastor na internet, um cara que eu gosto muito, gente. Se tiver a oportunidade de acompanhar, o Luciano Subirá. Ele fala o seguinte: na Bíblia a gente tem escrito que as ruas no céu serão de quê? Ouro e de cristais, correto? E a ideia dele a respeito de que as ruas no céu seriam de ouro e de cristais é porque no céu ia ser ostentação. Cara, vai ser tudo maravilhoso, glorioso no céu, as ruas de ouro e de cristais. Sabe por que as ruas são de ouro e de cristais? Porque no céu, o ouro, a prata, os cristais perderam totalmente o seu valor. E agora eles só servem para ser pisados. Porque no céu não existe glória maior do que a glória do próprio Deus. Então de que vale? Por que você está perdendo tempo com bens materiais nessa terra? Perdendo muitas vezes a oportunidade de ser humilde. Passando por cima dos outros por causa de dinheiro. Talvez você não pise no ouro e no cristal. Não tem problema ganhar dinheiro, não tem problema fazer riqueza. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, a sua família tem que estar em primeiro lugar, as suas relações pessoais têm que estar em primeiro lugar, depois as outras coisas, cara. Depois as outras coisas. O que Deus está ensinando para a gente aqui é sobre relacionamento, não é sobre acumular bens nessa terra. Seja humilde, seja pobre de espírito, é isso que Deus deseja de você. Sabe por quê? Porque se você é pobre, humilde de espírito, você é capaz de se relacionar. Porque se você não for pobre e humilde de espírito, você não é capaz de perdoar. Uma vez eu estava conversando com o Daniel a respeito do que a gente vai conversar agora, sobre perdoar. Perdoar, meu querido, exige humildade e mansidão. Perdoar é o exercício do amor no seu grau máximo. É o que Jesus fez com a gente, né, Dani? Na química, para a gente formar uma molécula, você vai colocando átomos nessa molécula. E existe um grau máximo de moléculas que você pode colocar aqui para ela não colapsar, senão vai dar ruim. E o termo que a gente usa, o prefixo que a gente usa nas palavras para determinar esse grau máximo é o prefixo per. Per. Então a gente tem algumas substâncias. Hipoclorito, clorito, cloreto, clorato, perclorato, perclorato. Você colocar mais coisa ali, vai dar ruim. Permanganato, peróxido. Essas substâncias, elas estão cheinhas ali de átomos. Se colocar mais, vixe, não sei o que pode dar. Ou seja, existe um nível máximo de átomos nessa molécula. Você pode estar com uma coisa feita, ou ela pode estar perfeita. Você pode resolver perseguir alguém. Você pode seguir, ou você pode perseguir. Interessante, né? Você pode fazer, ou perfazer. Então sempre existe um grau máximo. E o amor de Jesus é um amor em grau máximo. É um amor oposto de egoísmo. No egoísmo, você recebe e guarda para si. No amor, você se doa. E se você entende que amar é doar, amar em grau máximo é doar. Olha que lindo. Você olha para a natureza,
para a ciência e consegue ver como Deus faz as coisas lindas assim, ó. Não dá para separar uma coisa da outra. Olha a beleza do Criador nas coisas, gente. Então a gente tem alguns passos importantes para tomar na nossa vida. Então, se você está cansado e sobrecarregado, se você quer descanso, Jesus vai te dar descanso, mas você precisa tomar o jugo dele. O jugo é aquele carrinho de boi, que não dá para ir cada um para um lado, vai na mesma direção. Ou seja, você tem que caminhar na mesma direção de Jesus. Qual que é a direção que Jesus pede que a gente aprenda? Ser manso e humilde. Ser manso e humilde. Jesus nos chama para ser mansos e humildes, porque só sendo manso e humilde você é capaz de amar em grau máximo, como Ele nos amou. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Se você não for humilde e manso, vai ser difícil amar. Eu amo a minha noiva, mas com ela eu aprendo a ser manso e humilde todo dia. E às vezes, para eu evoluir, eu preciso ser testado. Eu testo ela, ela me testa. O pastor me testa, eu testo ele. Quer ficar forte? Exercício. Carregar peso para você ficar forte. Às vezes é um peso você exercitar, ser manso e humilde. E às vezes dói, você tem que abrir mão de si, você tem que se colocar no lugar do outro, tem que abrir mão do seu orgulho. É difícil. Mas se você não fizer isso, querido, você não é capaz de amar em grau máximo. Você vai estar indo para o inferno e levando muita gente para o inferno junto com você. Então tome cuidado. E eu quero finalizar com a última imagem que eu tenho a respeito de mansidão e humildade. Porque foi nessa postura de mansidão e humildade que o Mestre celebrou a ceia que nós celebraremos hoje. Antes da ceia, Jesus, aquele que desceu do trono de graça do céu, lavou os pés dos seus discípulos. Ele não precisava fazer isso, mas precisava para ensinar alguma coisa. E ele disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Portanto, queridos, quando nós formos celebrar a ceia hoje, ele pediu: em memória de mim. Então, que ao fazermos a ceia hoje, em memória desse Jesus, que nós tenhamos em memória que Ele nos ensina a ser como Ele, mansos e humildes de coração.